quando o assunto é principal material constituinte de uma impermeabilização, nós temos 3 principais tipos desses materiais. Quais são? Com relação aos sistemas de impermeabilização e aos materiais neles utilizados, julgue o item que se segue. A argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, um produto impermeável, pré-fabricado, estruturado e obtido por meio de calandragem, pode ser aplicado em áreas maiores sujeitas a tráfego e grandes movimentações. Bem, a argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, ela é um tipo de impermeabilização rígida. Então vamos ver quais são os tipos de impermeabilização rígida que nós temos? A argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, que é o que a nossa questão está questionando. Nós temos a argamassa modificada com polímero, um outro tipo de argamassa impermeável. Nós temos a argamassa polimérica ou cimento polimérico, que só um elemento da sua composição que muda, mas o resto, essas duas são idênticas, por isso que colocadas juntas. Nós temos o cimento cristalizante e, por fim, nós temos a membrana epoxídica, que é a única impermeabilização rígida que não é cimentícia, e sim polimérica. Tranquilo. Nós temos esses 5 tipos de impermeabilização rígida, mas vamos focar naquela que a questão está nos perguntando. A argamassa impermeável com aditivo hidrófugo. Bem, para esse tipo de impermeabilização rígida, essa impermeabilização ela é moldada, feita in loco e não pré-fabricada, e utiliza os seguintes materiais próprios para a composição da argamassa: areia fina de 0,075 mm até 3 mm de espessura, cimento e água. E o que torna essa argamassa impermeável? A utilização de aditivo hidrófugo, como o próprio nome diz. Bem, então nós temos que a argamassa impermeável com aditivo hidrófugo ela é moldada in loco e ela não pode ser utilizada em materiais, em elementos construtivos que sofrem movimentação, porque é uma impermeabilização rígida e não flexível. Portanto, então, com essas informações, vamos analisar a afirmativa novamente. Ela fala: a argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, que é essa argamassa que nós acabamos de analisar, ela é um produto impermeável, sim, ela é uma impermeabilização, porém, ela não é pré-fabricada, ela é moldada in loco. Ela é estruturada, ela tem a estrutura dela e é obtida por meio de calandragem. Pode ser aplicada em áreas maiores, sujeitas a tráfego e grandes movimentações. Bem, ela não pode ser aplicada em áreas maiores, por quê? Porque ela precisaria de junta, e junta remete a movimentação. Por isso que ela não pode ser utilizada nesses locais. Com isso, nós temos que essa afirmativa ela está errada. Vamos para a próxima questão? A nossa próxima questão foi elaborada para o concurso da STM no ano de 2018 para o cargo de Engenharia Civil e fala: no que se refere a projetos de obras civis, inclusive os arquitetônicos e estruturais, concreto, aço e madeira, julgue o item. Será dispensável a apresentação de projeto específico para fins de impermeabilização nos casos em que os profissionais responsáveis forem comprovadamente competentes para estabelecer os locais da obra que deverão ser impermeabilizados. Vamos lá. No caso de elaboração de projetos de impermeabilização, nós vamos ter 2 situações em que a norma exige que sejam cumpridas. Quais são? Que os projetos sejam feitos por profissional legalmente habilitado e que o conjunto de informações que definem todo o sistema de impermeabilização esteja descrito nesses projetos. A norma, ela fala que toda situação de impermeabilização obrigatoriamente deve ter um projeto. Logo,
mesmo que o responsável pela execução for comprovadamente competente para estabelecer os locais de execução da impermeabilização, ele obrigatoriamente deve fazer a execução desses serviços com base em um projeto e não com base na experiência dele. Logo, a resposta para essa questão é a resposta errada. Aplicados no concurso da CANDEP no ano de 2012 para o cargo de Engenharia Civil, e fala: com relação aos sistemas de impermeabilização e aos materiais neles utilizados, julgue o item que segue. Entre os materiais empregados na impermeabilização predial, citam-se mantas pré-fabricadas, argamassas poliméricas, resinas acrílicas termoplásticas e membranas acrílicas. Então, vamos ver se todos esses materiais que ele fala na questão são realmente aplicados na impermeabilização predial. Vamos lá. Para começar, nós temos, quando o assunto é principal material constituinte de uma impermeabilização, nós temos 3 principais tipos desses materiais. Quais são? Como principal material, cimento alguma coisa, argamassa alguma coisa. Depois nós temos os asfálticos, que são compostos de asfalto, e em seu nome nós temos as expressões asfalto ou asfáltica. Por exemplo, a manta asfáltica. Tranquilo? Tem a membrana asfáltica com adição de polímero também, por exemplo. Tranquilo? E por último, nós temos as impermeabilizações poliméricas. Em seu nome nós vamos ter a expressão elastomérica, e caso não tenha essa expressão, é só ver se no seu nome, como o primeiro, por exemplo, manta alguma coisa, se esse primeiro nome do alguma coisa é cimentício, asfáltico, ou, por exemplo, argamassa ou asfalto. Tranquilo? Se não for nenhum dos 4, a gente sabe que é uma impermeabilização polimérica. Tranquilo. Então, com base nessa nossa revisão, vamos analisar aqui a nossa questão, que fala: entre os materiais empregados na impermeabilização predial, citam-se mantas pré-fabricadas, por exemplo, manta asfáltica, argamassas poliméricas, como a gente tem nas impermeabilizações cimentícias, argamassa modificada por polímero, argamassa polimérica, são 2 exemplos desses. Resinas acrílicas termoplásticas, que é o caso das impermeabilizações poliméricas também, e as membranas acrílicas, que é mais um tipo de impermeabilização polimérica. Com isso, a resposta para essa nossa questão é certo. E aí, a nossa resolução de questões foi tranquila ou foi cansativa? Deu para entender? Não fique com dúvida e não fique com problemas de questões não resolvidas. A gente está aqui para te ajudar. Te vejo na próxima aula.